O paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil. Ou pelo menos as coisas deveriam ser assim. O mundo tem uma base sólida, por isso as manifestações paranormais do outro lado são apenas encontradas em locais específicos. A membrana que separa a realidade do outro lado pode ser enfraquecida pelo medo, e diversos grupos de ocultistas estão dispostos a fazer o que for preciso para enfraquecer essa membrana e invocar as entidades do outro lado. Oiê, eu sou a Paulinha, uma designer, artista e escritora que fala sobre histórias épicas, mágicas ou assustadoras. Hoje nós vamos explorar o universo de Ordem Paranormal. Esse vai ser mais um guia, caso você já tenha ouvido falar sobre, mas não entenda muito sobre o assunto. Ou caso você já tenha assistido, mas queira relembrar alguma coisa. Ou, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, nunca nem ouviu falar sobre, mas a intro dramática te chamou a atenção. Ordem Paranormal é um RPG de mesa, e lembrando que se você não fizer ideia do que é RPG de mesa ou do que é RPG, já tem um vídeo no canal explicando direitinho sobre isso. Esse RPG específico foi criado por Rafael Lange, ou conhecido na internet como Selbit. Selbit é como muito de nós nerds, um cara meio esquisitão, com muitas ideias, com muita criatividade, e resolveu juntar amigos para jogar no mundo que ele tinha criado e postaram na internet. Mal sabia ele que isso viraria um fenômeno e que arrastaria multidões. Faria pessoas chorarem, se emocionarem, engajarem, rirem e se apaixonarem também por esse universo. O Selbit é o criador desse universo de Ordem Paranormal, é um universo original, é um sistema original que ele desenvolveu com as próprias regras, com o próprio modo de funcionar, misturando as coisas do nosso mundo com também as coisas paranormais. Como eu disse, esse quadro é o Explorando o Universo, é um quadro que eu já faço no meu Instagram, eu já tenho alguns posts sobre isso, e é onde eu explico a base do universo em questão. Eu não pretendo dar nenhum spoiler sobre Ordem Paranormal, nem sobre coisas ou personagens, principalmente o rumo deles na história. Eu vou falar sobre o universo e como que ele funciona, caso você tenha algum interesse em entender mais sobre isso. Mas o que é a Ordem Paranormal? Ordem Paranormal é meio que um apelido carinhoso, vamos dizer assim, para Ordo Realitas, ou Ordem da Realidade, que é uma organização composta por detetives que investigam e combatem ameaças tanto de ocultistas quanto do outro lado, ao mesmo tempo que lutam para proteger a realidade. Inclusive, realidade é o mundo como conhecemos, é onde vivemos, é tudo que sabemos. É a nossa terra aqui, a nossa vida aqui, é a realidade. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a história da Ordem. A Ordem existe há milhares de anos e sofreu mudanças muito bruscas com o passar do tempo. Por muitos e muitos anos, a Ordem era completamente anti-paranormal, por assim dizer. Os agentes não buscavam compreender o paranormal nem como o outro lado funcionava. Apenas viam tudo como uma coisa só e como um caos grande e desordenado que precisava ser contido e controlado o mais rápido possível. Inclusive, os agentes da Ordem, eles nem costumavam usar os próprios nomes e até usavam máscaras para preservar a própria identidade. Todos eles se chamavam de Senhor Veríssimo e não sabiam sobre a identidade uns dos outros. Mas isso também foi mudando com o passar do tempo e hoje o único Senhor Veríssimo que existe é o líder da Ordem, que é como ele é chamado, e o nome dele ainda permanece oculto. Os agentes iam até o local onde havia ou alguma entidade ou algum ocultista que estivesse usando o paranormal para benefício próprio e para prejudicar outros, e daí eles eliminavam tanto a ameaça quanto qualquer evidência e iam embora e seguiam a vida. Por muitos e muitos anos foi sempre assim que a Ordem funcionou, ainda que muitos agentes morressem. Afinal, o que é uma bala para uma criatura paranormal? O que é um soco contra alguém cuja força vem de outro mundo? Era uma luta muito injusta e que sempre terminava muito mal para a própria Ordem, que perdia vários agentes nesse processo. Até que tudo mudou. Após perdas demais, tragédias demais, horrores demais, o líder da Ordem, o Senhor Veríssimo, resolveu pela primeira vez tentar compreender o paranormal.
ao invés de só tentar destruí-lo. Assim, a Ordem começou a treinar os seus agentes para usarem o paranormal de forma eficiente na luta contra esses ocultistas que tentavam usar o outro lado para destruição. E falando em ocultistas e ocultismo, esse é o nome dado para aquelas pessoas que mexem com o paranormal. E no início, como eu falei, a Ordem combatia qualquer tipo de ocultista. Para eles, se você mexia com o ocultismo, você precisava ser eliminado. Mas, eventualmente a Ordem começou a ter os seus próprios ocultistas também, para combater aqueles que se espalhavam pelo mundo tentando enfraquecer a membrana para realizar os seus feitos caóticos. Mas o que é essa tal membrana? A membrana é a camada que separa a nossa realidade do outro lado. Apesar de ser uma proteção bem firme, a membrana pode ficar enfraquecida ou até ser destruída em algum local específico, dependendo também de circunstâncias específicas. Quando enfraquecida, as entidades e seres do outro lado podem passar para a nossa realidade e coisas terríveis podem acontecer a partir disso. Agora uma explicação do que é esse outro lado e como que ele funciona. O outro lado, além do que o próprio nome já diz, é um universo paralelo e caótico, mas com as suas próprias regras, muito bem ditadas. Enquanto se pode acessar o outro lado através do enfraquecimento da membrana, para utilizar os poderes e rituais paranormais do outro lado, você utiliza símbolos específicos. O símbolo meio que principal é esse aqui, e através dele vocês podem perceber que existem 5 círculos menores e dentro desses círculos existe um símbolo em cada um deles. Esses 5 representam os 5 elementos do outro lado. Cada elemento é mais fraco que um e mais forte que outro, vivendo nesse equilíbrio enquanto eles tentam ultrapassar um ao outro também. Por muito tempo a Ordem acreditou que o outro lado existia sem consciência alguma, o que o tempo também provou ser uma mentira, já que lá existem entidades por trás de cada um desses elementos principais, e que podem sim manipular e usar de seres humanos para executar suas próprias vontades. Vou apresentar para vocês cada um desses elementos com palavras oficiais do universo de Ordem. Sangue. Tudo é movido pela essência da vida. O começo de tudo é o sangue, que banha todos na salvação eterna. O sangue é a entidade do sentimento. Ele busca a intensidade, dor, obsessão, paixão, amor, fome, ódio. Tudo que envolve sentir uma emoção extrema agrada a entidade do sangue. Uma jovem do outro lado, o sangue é muitas vezes ligado à eternidade. Os sentimentos extremos do sangue superam a razão e a calmaria do conhecimento. Conhecimento. A ignorância é uma bênção frente ao vazio de saber tudo. O conhecimento é a entidade da consciência. Descobrir, aprender, conhecer, decifrar. Ter a própria percepção do outro lado e suas entidades agrada o elemento do conhecimento. A razão e lógica do conhecimento reintegram e suprimem o caos da energia. Energia. A imperfeição do caos é a maior perfeição que existe. A energia é a entidade do caos. Tudo que não pode ser explicado. O intangível, a anarquia, a constante mudança, o calor e o frio, a luz e as trevas. Tudo que envolve a imprevisibilidade e a transformação agrada a entidade de energia. A transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte. Morte. O ciclo se repete. Tudo que passou voltará ao que era antes. A morte é a entidade do tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção egóica da existência de cada indivíduo para seu próprio agrado. A distorção temporal da morte arruína a percepção carnal do sangue. Como vocês puderam perceber, eles são um constante, um sobrepujando o outro e sendo mais fraco do que o anterior. Mas eu só citei 4, né? E o 5º? Bem, agora a gente vai falar do mais, do responsável e do, com certeza, não menos importante. O medo. O medo fez o impossível se tornar real.
Para falar desse último elemento, eu vou usar as minhas próprias palavras. O medo é tudo e nada ao mesmo tempo. O medo é o impossível e o imprevisível. O medo é uma entidade do próprio outro lado. Não é maior ou menor do que nenhuma das outras, porque o medo está em todas as outras. E quem sabe cada um dos outros elementos não sejam apenas uma faceta diferente do medo. É através do medo que a membrana pode ser enfraquecida ou destruída. O medo pode fazer qualquer coisa existir ou deixar de existir. Muitos ocultistas que querem semear essa destruição e caos por aí utilizam principalmente de crianças para fomentar esse medo e aumentar esse medo em algum território específico e trazer essas criaturas do outro lado à vida, utilizando a imaginação e o medo dessas crianças. Lendas urbanas ou crenças de muitas pessoas sobre algo, pavor acumulado por uma história específica, pode fazer com que essa história ou monstro passe a existir através do medo. Um exemplo do próprio universo de Ordem Paranormal é o personagem Daniel Hartman, um escritor de contos de terror cujas histórias fizeram tanto sucesso e causaram ao mesmo tempo tanto pavor nas pessoas que as criaturas descritas nessas histórias ganharam vida. O impossível não existe para o medo. Atualmente, a Ordem possui 3 classes entre seus agentes, sendo elas ocultistas, que são os especialistas em rituais e paranormal, investigadores, aqueles que se atentam aos mínimos detalhes e evidências, e combatentes, aqueles que protegem e lutam pelos seus. Mas não é só porque alguém não é ocultista que não pode usar o paranormal, tá? Na verdade, a maioria dos agentes da ordem já tem algum nível de exposição paranormal, o chamado NEX. E conforme esse NEX aumenta, o poder da pessoa também aumenta, conforme ela passa por uma coisa chamada transcender. Transcender é um ritual específico que utiliza do símbolo de transcender marcado no chão e a pessoa específica que vai passar por isso deve ficar em cima desse símbolo. Pode durar dias, horas, segundos. E o tempo para a pessoa que transcende passa diferente do tempo para alguém que está fora desse símbolo. Ao transcender, você entende todas as dúvidas do universo. Aquela pulguinha atrás da orelha, aquela dúvida que você sempre teve, enfim é respondida. Você então é presenteado com algum poder que pode ser invocado através de um símbolo. Porém, quando termina, todas as memórias sobre perguntas e respostas desaparecem, restando na mente apenas o símbolo que o outro lado te forneceu. Dentro do jogo e no próprio sistema, o valor de NEX é medido em porcentagens, que vão, por exemplo, 10% de NEX, 20% de NEX, 30% de NEX. E conforme o seu NEX vai aumentando, ele também simboliza que parte sua começa também a pertencer ao outro lado. E se um dia o outro lado vai reivindicar isso, ninguém sabe. Afinal, alguns até dizem que saber tudo é perder tudo também. Esse é o básico que você precisa saber para embarcar no universo de ordem conhecendo os termos principais. Mas depois de tudo isso, eu suponho que alguém de vocês tenha ficado curioso para assistir e ver na prática como que esse universo funciona. A maioria dos conteúdos de ordem está no canal do YouTube Ordem Paranormal e eu vou citar agora para vocês 3 maneiras de assistir ordem. A primeira maneira é a ordem que foi feita, a ordem de gravação. É legal porque você pode acompanhar eles crescendo e se desenvolvendo, principalmente o jeito que o sistema foi crescendo, porque o Selbit foi criando e aprimorando o sistema conforme eles jogavam também. E essa ordem é Iniciação, Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade, parte 1, o spin-off Segredo na Ilha, o spin-off Sinais do Outro Lado, o spin-off Quarentena e o mais novo e recente spin-off que aconteceu no final do ano passado, Natal Macabro. Segunda maneira de assistir, a ordem cronológica, a ordem que esses eventos foram acontecendo. O spin-off Sinais do Outro Lado, Iniciação, Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade parte 1, o spin-off Segredo na Ilha, o spin-off Natal Macabro e o spin-off Quarentena.
E agora eu vou falar da terceira forma de assistir Ordem, a minha indicação. Quando eu comecei a assistir Ordem, eu comecei por iniciação. Eles estavam começando, o sistema era muito diferente, eles também estavam aprendendo a interpretar. Eu tive muita dificuldade de me conectar, porque eu achava um pouquinho cringe. Então, se você não tá investido nesse universo de verdade, pode ser um pouco difícil, um pouco maçante de acompanhar. Foi muito difícil pra mim, tanto que eu enrolei por muito tempo. Mas depois eu comecei por um spin-off que era já bem mais atual. Eu me apaixonei pelo universo e por causa disso eu consegui assistir depois a primeira temporada numa boa, porque eu já sabia o que ia se tornar. Então, eis aqui a minha indicação. Primeiro, o spin-off Natal Macabro. Além do mais recente, ele é muito curto. Então, se você nunca viu o RPG, se você não tá acostumado em assistir essas horas de transmissão, e são só 3 episódios, é rápido de assistir. Segundo, que foi como eu comecei Ordem, pelo spin-off O Segredo na Ilha. Ele é perfeito, é muito, muito legal. É muito bom de assistir, é o que me fez me apaixonar. 3, aí sim, você vai pra iniciação, que é a primeira temporada. Aí, Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade Parte 1, Sinais do Outro Lado, que também é um spin-off. Eu só indico você assistir Sinais do Outro Lado no final, porque eu acho que ele pode ser um pouquinho confuso se você não souber nada de Ordem. E assim, é muito mais legal assistir Sinais do Outro Lado depois que você sabe do que eles estão falando. Então, assiste depois. E 8, Quarentena. Mas só se você quiser. Quarentena em inglês, inclusive, tá? São só 2 episódios. Eu não amo Quarentena, mas é sobre, se você quiser assistir, tá lá no YouTube. É bem pequenininho. Tá tudo bem também. E você também pode começar no universo de Ordem lendo. Ordem já está adaptando as suas temporadas em formato de HQ, que é muito incrível. Escrito pelo Selbit, o Fábio Yabu, desenhado pelo Aquila e muitos outros profissionais incríveis e maravilhosos. Eu tive o prazer de ver o Yabu 2 vezes nas últimas bienais. Ele autografou tanto o primeiro volume quanto o meu segundo volume. E também conheci a Eloá, a Ingrid, e a gente bateu um papo muito legal, rapidinho, mas assim, eu fiquei muito feliz porque a Eloá e a Ingrid estavam me falando como fãs e elas puderam também fazer parte disso, então é muito incrível. Eu acompanho também o trabalho do Yabu há muitos anos, então ver alguém que eu já era muito fã participar de um universo que eu amo é tipo. E os desenhos? O traço é absurdo, é lindo. Peraí que eu vou abrir aqui pra vocês. Por favor, vejam essa coisa magnífica. É lindo, é belíssimo. O que eu acho mais legal é porque eles realmente sentaram juntos pra adaptar isso da melhor maneira. Tá super fiel, óbvio, mas assim, não tá 100% tudo que tava na vez que eles gravaram, na vez que eles jogaram, porque algumas coisas não funcionam. Já tem 3 volumes, tem Iniciação, que é a primeira temporada, e tem os 2 volumes de Segredo na Floresta. Segredo na Floresta Parte 1 e Segredo na Floresta Parte 2, que é a segunda temporada. E também, vocês lembram que eu comentei de um tal personagem chamado Daniel Hartman, que é um escritor de contos de terror? Eles estão lançando esse ano o livro do Daniel Hartman, que é O Espreitador, e foi escrito não só pelo Selbit, mas por outros escritores incríveis em colaboração. E se você quer jogar Ordem e quer entender como funciona, existe o livro de regras, existem guias, muito conteúdo que você pode ter. E é claro, eu não posso deixar de citar o grandioso, o maravilhoso jogo de Ordem Paranormal, Enigma do Medo. Olha, você pode não conhecer nada do universo de Ordem e jogar Enigma do Medo, mas, poxa, tenta assistir o RPG antes de jogar, porque eu chorei, gente, o negócio inteiro, não só porque tem uma história incrível, mas porque eu vi nascer. Eu vi acontecendo, então eu me sinto parte também. É muito emocionante saber tudo ali, entender tudo ali, porque é um universo tão próximo de mim que eu já me sinto muito parte. Enigma do Medo é um jogo muito legal. Por favor, chequem também a classificação indicativa, mas assim, mesmo que seja baixa, por favor, não ache que é, sei lá, super infantilizado ou alguma coisa assim. É um jogo dramático, é um jogo muito lindo.
lindo, tem detalhes absurdos, tem cenários maravilhosos, tem uma história muito densa que você vai descobrindo e você fica assim, gente, meu Deus, você se sente parte daquele lugar, parte daquelas pessoas, daquele grupo. É muito bom. É muito maravilhoso. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para contar para vocês um projeto que eu tô montando, que é contando uma temporada de Ordem Paranormal para você como se fosse uma grande fofoca. Isso é bastante comum, principalmente nos canais gringos que eu assisto. Eles pegam o plot de um livro e eles explicam pra você. Então, a minha intenção é meio que resumir e contar os momentos bem específicos de cada temporada pra vocês em vídeos separados e influenciar vocês a assistirem. Eu tô fazendo um roteiro de iniciação, que é a primeira temporada, e eu peço paciência porque eu vou ter que reassistir cada temporada, eu tenho que ficar parando, eu tenho que assistir numa ordem mais lenta, porque, né, são muitas pessoas falando, então eu tenho que ficar anotando, olha, fulano disse isso, ciclano fez aquilo, e eu ainda tô numa temporada pequena, né, iniciação só tem 3 episódios, Segredo na Floresta é enorme, então são muitas horas. Mas é aqui que eu termino o Explorando o Universo de Ordem Paranormal, um universo que eu sou apaixonada, e vocês podem ver, quem é fã deve já ter percebido. Yezereski Gal, eu faço cosplay do Gal, que é um personagem de Ordem Paranormal. Eu amo esse universo. Eu amo como ele foi melhorando a cada nova temporada, não só pelo sistema, não só o Selbit melhorando na mestragem dele, não só os jogadores mergulhando mais nas histórias, mas também em questão de representatividade. Eu sou uma pessoa que eu busco isso, eu cobro isso nas coisas que eu consumo, nas coisas que eu assisto, e Ordem foi cada vez mais melhorando nesse quesito, mesmo que talvez não fosse algo inicial, eles foram aprendendo e foram melhorando. Me deixa muito alegre ver esse universo crescendo, se expandindo, mas também se preocupando em representar pessoas como eu e outras pessoas que também não costumam se ver, principalmente nesses ambientes de RPG, de jogos e tudo mais, que é, infelizmente, dominado pelo mesmo tipo de pessoa há muito tempo. E a gente deveria mudar isso, e nós estamos mudando isso, eu acredito. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Por favor, deixa like no vídeo se você gostou. Deixe seu comentário se você já conhecia a Ordem, se você não conhece, o que você achou. Me siga nas redes sociais. Eu tenho o meu perfil principal, onde eu falo de livros, filmes, séries, nerdices, cosplay, arte. Tenho o meu perfil de ilustração, onde eu posto os meus desenhos, e eu tenho o meu perfil especificamente para design, que é o meu trabalho principal, eu sou designer, e que eu falo também um pouco sobre criatividade e criação. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e a gente se vê muito em breve. Tchau!